O governo fez um anúncio recente aí do pacote, né. Se você pudesse detalhar o que você achou de mais grave e teve alguma parte boa desse pacote que foi anunciado, né, como você avalia isso? Olha, eu estou preocupado com a questão fiscal, né, já não é de hoje, né. Bom, eu já estava preocupado em 2013, né. 2013 estava preocupado, que você via lá aquele maremoto chegando, né, e todo mundo como se, né, nada tivesse acontecendo. Eu, Armando Castelar, Fábio Jambiade, Samuel Pessoa, Zeina Latifi, né, todos nós escrevemos sobre as preocupações com a desorganização microeconomia da economia, da microeconomia, né. Aqueles investimentos de baixa produtividade, subsídios, né, que em muitos casos, e isso é o que os muitos trabalhos indicam, né, das empresas de capital aberto, né, concedidos pelo BNDES, por exemplo, mas por outras instituições públicas também, né, que não viraram investimentos produtivos, né. Você vê todo, por exemplo, de 2011 a 14, né, a taxa de retorno do capital do setor privado das empresas de capital aberto cai naquele período, ela vai caindo, né, totalmente monotônico, mas ela cai, né. A criação de emprego vai caindo naqueles anos, né. A e além das distorções microeconômicas, a gente também via as distorções da macroeconomia, né, que eram começa a ficar claro ali em 13, sobretudo 14, a quantidade de malabarismo, vai, estou usando uma palavra gentil aqui, na contabilidade, que mascarava para a sociedade, para os técnicos, a real situação das contas públicas, que era muito mais grave, né. Não estava tudo transparente, muita coisa não estava transparente no orçamento. Eu lembro que em 14, quando fica claro que tem um problema ali severo na contabilidade, a gente montou um grupo grande, né, de enfim, estava ali Fernando Monteiro, trocando mensagens, Mansur, né, hum, Ana Paula, Vescovi, muita gente, a gente trocando ali, tentando entender o que estava acontecendo com as contas públicas. E tinha avais das dívidas dos governos estaduais, né, tinha que levantar o número, né, tinha conta que aparecia que surpreendia, enfim, não vou entrar aqui nos detalhes, né, tinha lá aquela regra que o BNDES dava crédito subsidiado em relação ao TJLP, né, o PSI, né, e contabilizava que ia receber a compensação do Tesouro. Só que o Tesouro só registrava 2 anos depois na sua contabilidade. Como assim? Descasou ativo e passivo? Né, assim, cara, o que que aconteceu? É, e a gente gastou um ano inteiro para tentar ter os números arrumados, depois outras, né, instituições fizeram lá, né, você tem hoje uma série para corrigir aquelas distorções. A gente estava muito preocupado naquele momento. Mas depois, com o teto de gasto, acho que houve uma arrumação de casa, né. As pessoas falam muito que: "Ah, o teto não deu certo", pô, o teto deu certo à beça. O teto, na hora que o teto é aprovado, né, os juros estavam muito altos naquele começo do governo Temer, os juros curtos estavam altos e os longos mais altos ainda. E naquele momento que vem a transição e também vem o teto de gastos, é difícil separar o peso relativo, mas os juros longos caíram rapidamente. A curva inverteu, né, a curva de juros, que os juros curtos numa certa direção, os juros longos mais a curva inverte com uma velocidade impressionante. O Banco Central começa a reduzir juros, em meio a uma inflação cadente e uma economia que sai da recessão, né. Foi um respiro que o país teve naquele momento, né, um respiro importante e no meio de várias reformas que, com o apoio da Câmara, avançaram bem, né, trabalhista, acertar as empresas estatais, foi um esforço impressionante da equipe econômica para, né, ao contrário da lenda, fortalecer as estatais que estavam com seus balanços, algumas estavam com balanços muito degradados, Governança também? governança, botaram governança também, né. Ah, e isso durou, inclusive essa onda, durou inclusive no começo do governo anterior, né, com a aprovação da reforma da Previdência, que quase foi no governo Temer, teve uma primeira movimento, teve um segundo no fim do governo, acabou não indo, mas foi importante para fazer o debate público e mostrar as distorções da Previdência no caso do Brasil, quando você compara com o resto do mundo. Paulo Tafner fez um trabalho maravilhoso, conduziu de analisar as experiências de 200 países, é um livro inacreditável o trabalho, só o Paulo Bento fazer um trabalho desse, mas você vê, olha, você compara com o mundo, a gente é o país estranho, a gente tem regras que não tem no resto do mundo. Né? E essas regras oneram um país que ainda é jovem, mas que vai estar envelhecendo rapidamente.
já está difícil agora, imagina daqui a 20, 30 anos. A gente devia ter feito essa reforma há 20 anos antes. Vamos combinar, não é nenhuma reforma draconiana, não é nada disso. Ela acaba caindo nesse cabo de guerra da política para desqualificar a divergência, né? Mas quando você entra nos detalhes, não é nada. Pode ter um caso ou outro, você possa ajustar, não, olha aqui talvez não seja o correto, mas ajuste aquele caso. Mas olha as situações. Tanto é que este governo está mexendo de novo, né? Porque de fato tem muitos problemas, né? Tem muitos problemas, tem muitas distorções ainda no caso brasileiro. Aí quando veio a pandemia, no começo, acho que o pessoal não tinha lido, algumas pessoas não tinham lido a lei, ele fala: "Não, o teto de gastos vai impedir a pandemia". Nada disso, a lei foi bem feita, ela previa que em caso de calamidade, tinha válvula de escape, e era uma calamidade, não tinha questão. O problema foi que o pessoal gostou de, né, conceder benefícios sem arcar com o ônus de garantir um orçamento, enfim, sustentável a longo prazo. Porque é claro que a política fiscal é importante, né, tem momentos que a política fiscal ajuda a economia, né, uma política fiscal mais ativa ajuda a economia, né, sobretudo quando você tem uma recessão, uma Acho estagnação. que esse é o grande problema hoje, né? A gente tá botando o pé no acelerador, né? E com o carro numa inércia muito boa, né? É, mas é isso que eu vou comentar, quer dizer, aí o pessoal gostou, né, que aí você vai inventando, e a conta fica para o futuro, né. E a popularidade só Mal aumenta. não, o mau gosto do futuro é que ele chega, né, esse é o, né, se o futuro está sempre no futuro, tudo bem, não, não, ele chega, né, Uma a hora a idade conta chega, vem. o tempo chega, né, e você foi criando essas distorções da transição para cá, houve um aumento de 345 bilhões no gasto. Eh, Você voltou com a indexação de saúde e educação à receita, né, então você aumenta a receita, tem que aumentar os gastos, né. Você aumentou outros gastos, como remuneração dos servidores, né. Tem todo um edifício gigantesco, né, que gira ao redor do salário mínimo, né, de benefícios que são distribuídos, com muito pouco controle e avaliação de impacto. Será que a gente está dando dinheiro para as pessoas certas? Quando a gente vê alguns números no Brasil, são meio surpreendentes. Por que o número de beneficiários do BPC e de outros itens cresce tanto? Cresce muito acima da população. O que está acontecendo aqui? Aí quando você vai no detalhe, né, você vai descobrir que tem muita coisa acontecendo. Tem decisões judiciais que alteram a legislação, tem expansão por meios de vários mecanismos de quem tem direito ou quem não tem direito, né, não tem uma política pública muito organizada, né. Você pegar só o caso da previdência, a gente olhou 4 anos das ações administrativas, eram 9 milhões de ações, e com jurisprudências distintas, de critérios distintos, né, do que está previsto na norma, né. Isso é um problema histórico no Brasil, né, a gente tem um Estado que avalia muito pouco e cuida muito pouco, de garantir que os recursos vão de forma devida, né, para quem precisa, para quem está previsto. E se você discorda do critério de lei, ótimo, vamos mudar o critério de lei, vamos fazer de maneira transparente, num processo democrático, né, aprovando. Então tem um certo descontrole, né, isso não é novidade, volta e meia os governos falam nisso, não, tem que acertar, porque tem, só que na prática quando você vê, bom, cadê, né, quem fez? Ah, e o Brasil é um país peculiar, né, porque a nossa despesa é rígida, ela é bastante, ou grande parte está na Constituição, e boa parte está como cláusula pétrea da Constituição. Então os servidores têm estabilidade, o salário não pode ser reduzido, as pensões e benefícios não podem ser reduzidos, né, você com frequência tem reajustes pela inflação, então tem uma indexação natural, desses gastos, a pandemia foi, acho eu, uma exceção nesse longo período, né, e você tem os descontroles. Vamos pegar o caso dos estados, por exemplo, né, que com frequência vários históricos descontrolam suas despesas, aí o governo federal é chamado para ajudar, aí o governo ajuda, aí o estado para de, tem novo descontrole, acertou a casa, tem novo descontrole, e aí o governo federal tem que ajudar de novo, aí alguns estados param de pagar suas dívidas com a União, e o judiciário legitima essas ações oportunistas, né. Veio o caso do Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né. Eh eh,
E você vai gerando esse imbróglio fiscal de falar assim: "Olha, como é que essa conta vai ser paga no futuro? Será que a gente vai ter mais inflação no futuro? Aí precisa de juros mais altos para segurar a inflação", né. Você vai gerando, esse redemoinho do qual a gente não parece ser capaz de se libertar, né. E assim, hoje, né, assim, o que que daria o que que daria para fazer, né, pensando para frente, assim, o Lisboa foi convidado eventualmente lá para fazer uma consulta, falou assim: "Ó, vocês têm que ir por aqui", porque Convidado para ser ministro da Fazenda. O Eu gosto de ser o técnico que auxilia e ajuda o debate, essa é a minha ambição, não tenho nenhum talento nem desejo, tá, mas o que eu acho e não tenho talento mesmo, né. Ah, eu acho que tem assim, primeiro, o Brasil é um país estranho, você não consegue fazer ajuste fiscal, não está discutindo cortar gastos. Você pode fazer uma melhora na política pública, por exemplo, tem muita coisa a fazer nas políticas de mercado de trabalho. Elas são muito mal desenhadas quando você olha o conjunto da obra. Tem muita sobreposição, né, às vezes você dá para grupos de renda maior e não dá para grupos de renda menor, tá. Você gera incentivos equivocados, tem muito trabalho acadêmico bom com microdados e testes sobre esses problemas do mercado de trabalho brasileiro. Então dá para melhorar aqui, dá para cuidar muito melhor das pessoas de baixa renda no Brasil do que a gente cuida. Tem histórias muito bem-sucedidas na política pública brasileira com o programa de atendimento à família. A área de saúde do Brasil funciona muito bem, ainda que a gente não seja tão generoso com ela quanto deveria, né, o caso do SUS, por exemplo, e outras políticas. Mas é exceção quando a gente olha o conjunto da obra da política pública do Brasil. Então dá muita coisa para fazer, né, e eventualmente tem desvios que dá para corrigir. Essa é a parte 1. Todo mundo fala sempre das distorções dos gastos tributários, esse número eu tenho uma série de críticas à maneira como esse número é calculado, tá. Acho que o número é muito maior do que as pessoas falam, né, mas porque a gente tem um sistema tributário muito confuso, muito caótico, repleto de regimes especiais, como simples, lucro presumido, né, isenções, subvenções, ah, e nem tudo está transparente, né, e uma agenda muito grande de subsídios no Brasil. E aí eu acho que é uma agenda importante, né, eu acho que você devia começar a discussão de tributação sobre a renda com 2 princípios. Quer dizer, em primeiro lugar, quem ganha famílias que ganham parecido, famílias em situações semelhantes que ganham semelhante, deviam pagar uma alíquota semelhante. Segundo lugar, quem ganha mais paga mais, e aí uma discussão na sociedade, qual é a alíquota marginal maior. Mas esse debate fica muito mal parado no Brasil, porque tem muita criatividade em usar os números, né. Então fica essa discussão de lucros e dividendos não pagam impostos. Não é verdade, lucro paga imposto. Lucro é a remuneração do acionista, como o salário é a remuneração do trabalhador. E a Receita Federal Brasileira, por questões históricas de sonegação, opta para tributar, acho eu, opta por tributar na pessoa jurídica. Podia tributar na distribuição, né, você podia receber o seu salário bruto, e ela cobra o imposto do seu salário, você podia receber o lucro, o dividendo, e aí tributar o dividendo, e não tributar na pessoa jurídica. Ou pode fazer, como muitos países fazem, um pouco na pessoa jurídica antes de distribuir. Então você pega o lucro, que é a remuneração do acionista, e na empresa você já tributa. Olha, desse lucro aqui, X%, sei lá, 20% já vou recolher antecipadamente esse imposto, que é o lucro do acionista. Como faz com o salário, né? Eu vou recolher, né, o salário, e aí quando distribuir, aí se a empresa reinvestir, né, o acionista falou: "Olha, não vou querer receber esse dinheiro, eu vou reinvestir", tudo bem, não tem mais imposto. Se distribuir, paga mais imposto. É um caminho, né, que boa parte dos países fazem. E a gente tributa tudo na saída. Né, a não ser, por exemplo, o juros sobre o capital próprio. Foi reformulado recentemente, mas o juros sobre o capital próprio, né, se distribuía, a empresa pagava zero, na empresa ela paga o zero, quando o acionista recebia, pagava uma alíquota. Então, se você quiser calcular de fato qual é a alíquota que os acionistas pagam, tem que somar o que foi retido na pessoa jurídica com o que foi retido na pessoa física, por exemplo, no caso do juros sobre capital próprio. Não pode fazer a conta esquecendo. E muitas vezes você vê no debate público esquecendo as duas partes. Como você faz essa conta direito, você descobre que tem uma série de regimes tributários e que, de fato, se paga muito pouco imposto, né. Por exemplo, lucro presumido e simples, né. Estão falando de alguns casos de pessoas que são os mais ricos do Brasil, facilmente. Quer dizer, empresas de serviço que faturam 20, 30, 60 milhões de reais por ano, que essencialmente remuneração dos seus sócios, não são muitos, né, vai pagar aí, em alguns casos, 15%.
né. Varia muito, porque o critério, não está associado à remuneração, né, é uma você como o nome diz, é um lucro presumido, né. Só que você presume um lucro que é muito menor do que o lucro na prática é, sobretudo quando se trata de ou remuneração ou renda, quando se trata de prestação de serviços. As distorções estão aí. Tem outras áreas, uma parte do agronegócio também paga muito pouco imposto. Então tem muitas distorções aqui para ser, mas isso requer um trabalho duro, não é uma medida como foi anunciada, né, que não separa esses casos. E se de novo, se a sociedade já quiser aumentar a alíquota marginal dos mais ricos, ótimo, mas faz direito, fala: "Vamos cobrar", somou o que pagou na pessoa jurídica, que foi retido, o que foi pago na pessoa física depois de ser distribuído, cria uma alíquota de 35%. Vai, é alta para o país emergente? É alta, né, você olha os pares aqui, a alíquota mas tudo bem, mas é uma escolha da sociedade, né. Queremos tributar bastante, enfim, e esses mais ricos, mas não deixa essas distorções todas e não faz de uma maneira que preserva as distorções. Segundo lugar, a tributação sobre renda, ela tem de pessoas jurídicas, tem uma série de dificuldades técnicas. Não é uma tributação, ao contrário do consumo, que é um tributo muito fácil no mundo inteiro, nota fiscal do que vendeu, menos nota fiscal do que comprou, alíquota única para todo mundo, a gente pode voltar a esse tema. O imposto de renda é complicado mesmo. É um imposto extremamente complexo. Você pode ter cerca de 300 linhas entre o lucro contábil e o lucro fiscal. Tem uma série de tecnicalidades para você se adequar e a empresa ficar competitiva em outros países, né, porque dependendo de como você faz, você dificulta a empresa brasileira virar multinacional, poder investir em outros países, você retira a competitividade das empresas brasileiras. Mas isso é só um pequeno aspecto, que é grande, que é relevante, mas é um pequeno em relação ao todo, né, da complexidade dessa tributação, né, que acabou ficando nesse palanque de lucro e dividendos não paga imposto, o que é uma falácia, assim, imensa. E esses números ficam pipocando, aí paga 6% de imposto os mais ricos, 2%. Você considerou o imposto que é retido da pessoa jurídica? Não. Espera aí, não é lucro? É. Lucro da remuneração do acionista? É. O lucro pagou imposto? Pagou. Pô, põe na conta, não tem problema nenhum. Aí você vai descobrir que tem distorções e faz a conta direito. Ah, esse é um lado de uma reforma extremamente complexa tecnicamente, muito importante e que ajudaria um pouco na questão da desigualdade. Agora, nos gastos como um todo, tem pouco você fazer. Nosso aparato jurídico não permite. O que em outros países é o mais comum. O que você pode limitar é algo semelhante ao que o teto de gasto tentou fazer, fez com sucesso, e que o arcabouço tentou fazer e não está com dificuldade de entregar, que é limitar o crescimento do gasto. Ele vai ser zero em termos reais, você vai crescer apenas com a inflação, vai crescer um pouco mais que a inflação, tudo bem. Agora, esse arranjo tem que ser sustentável. Não dá para você botar uma regra como você botou no arcabouço e várias despesas saem crescendo muito mais do que a regra do arcabouço. Porque nesse caso, você vai pressionar as discricionárias e vai parar a máquina pública, que é o problema que a gente está correndo hoje, né. Ou então vai criar uma série de subterfúgios para o arcabouço vale, mas não é bem assim, porque essa conta não está no arcabouço, aquela não está no arcabouço. Que é o problema que a gente vive hoje. Então acho que de fato, garantir que o gasto, vai crescer uma taxa mais moderada e que a médio prazo você vai equilibrar a dívida PIB, ela vai parar de ter esse crescimento tão rápido quanto está tendo, isso ajudaria muito o país, porque, isso permitiria juros menores, isso daria mais segurança que a gente não vai se financiar via inflação, né, daria mais segurança sobre a política pública. Mas esse não é o caso atualmente. E essa opção por só via receita tem 2 problemas. Uma parte, as receitas são comprometidas, uma parte tem que virar gasto no governo federal e dependendo do tributo que você utiliza, uma parte vai para estados e municípios. Então você, aumenta a receita, aumenta a despesa e as transferências e fica um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Um ciclo vicioso, né.